Bem-vindos ao Magos do CX. Hoje quem vai contar um pouquinho as mágicas que fez no nosso setor é a Yasmin Costa. Ela que é responsável por experiência do cliente e operações na Jones Day. Ela é carioca de nascença, cresceu no Goiás, lá em Anápolis, e é apaixonada por karaokê. É isso mesmo? Sou apaixonada. Karaokê pra quem canta mal, né? É o que você falou, né? Eu falei assim, karaokê é pra quem canta mal. Para pessoas como eu, nada. E para quem canta muito bem, o palco, né? Exatamente, é isso. Yasmin, obrigado por ter vindo aqui, por topar o convite. Imagina, obrigada a você. E aí eu queria conhecer um pouquinho, contar rápido a sua história, só pra gente, todo mundo te conhecer e saber de onde você veio. Tá. Bom, eu sou formada em comunicação social, publicidade e propaganda. E comecei trabalhando já com estágio ali na faculdade. Eu fiz estágio de mídia alguns meses, mas já queria a oportunidade de virar redatora, que ao longo da faculdade foi isso que eu me identifiquei mais. Então, acabei fazendo um estágio de redação, e aí isso em Anápolis, né, eu já sabia que eu queria vir para São Paulo para desenvolver a minha carreira profissional aqui, porque tudo que eu estudava na escola praticamente eram de pessoas que criavam aqui na cidade, né, de São Paulo. Então, eu vim para cá e aí comecei uma pós-graduação de design, porque como era redatora, eu estava muito focada em redação e eu queria dar uma olhada no design, como é que era, como as pessoas pensavam. Fiz essa pós, consegui ver várias áreas do design, inclusive fazer uma cadeira, né, de design imobiliário e design de interação. E aí, nessa época de design de interação que eu estava bem, já gostei muito da disciplina, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de tecnologia que fazia URAs. E eu não sabia o que era uma coisa totalmente nova. E o único requisito era, você sabe escrever, você tem facilidade com escrita? Eu falei, sim, né, sou redatora, acho que dá para encarar. E aí foi lá que eu aprendi tudo sobre, ou quase tudo, sobre design para interfaces de voz, assim, que na verdade era uma interação que não era nem reconhecimento de voz, era DTMF, mas aí aprendi isso tudo, depois fui ao longo... Isso foi na LM Sistemas, é isso? Isso na LM Legal. Sistemas, foi a primeira empresa. Que hoje é Mutante, só para você Que hoje é Mutante, exato. E aí depois eu fui diversificando, né, variando. Então, lá eu desenhava URA receptiva com DTMF, depois URA receptiva, reconhecimento de voz, depois chatbot receptivo, chatbot ativo, Alexa. Então, eu fui diversificando e acabei entendendo que existia uma coisa maior, que era o design conversacional, então, independente se for voz ou texto. E já nessa época, quando você desenvolve, quando você desenha essas interfaces, você tem uma cabeça muito voltada para experiência. Normal, é o que todo mundo... você tem que garantir a experiência do seu usuário ali naquele canal, né? Naquela interface. E aí, chegou um momento, eu já estava na Olo, chegou um momento que eu falei, poxa vida, olhar só o canal não é o suficiente, porque esse cliente tem uma jornada anterior e posterior disso. Eu queria olhar isso tudo, né? A complexidade aumenta também. E quando eu tive a oportunidade, então, pedi para minha liderança, olha, eu queria entrar em CX, mas olhar tudo, olhar a camada, toda a jornada, todos os pontos. E aí eu tive uma oportunidade de... eu já estava numa área de inovação da Olus, eu tive a oportunidade de ajudar a elaborar um atendimento de ponta a ponta para o B2C, de uma empresa que a gente tinha criado lá dentro, e depois surgiu a oportunidade de eu cuidar dos clientes da Olus de B2B, né? Então, fazer CX para B2B lá dentro. E agora eu estou na Johnny também fazendo B2B para os clientes da Johnny. Legal, legal. Tentei resumir o máximo. Não, fica tranquila. Eu queria entender um pouco, Yasmin, quando você começou a fazer uma coisa que eu vou te perguntar agora, que é ser muito ativa em mídias sociais e fazer eventos e participar de todo esse ecossistema, não era comum para um profissional mais técnico, vamos dizer assim, alguém mais especialista, ganhar essa exposição. Não era usual um profissional de empresa grande, de empresa B2B, ou enfim, ter esse tipo de caminho. Da onde veio essa vontade de participar mais ativamente do ecossistema
e colher os frutos depois disso, né? Acabar ficando conhecida nesse mercado, do ponto de vista de carreira mesmo, assim. Sim. Nem sei se eu sou tão conhecida, assim. Bom, pra mim, você era conhecida, então. Mas, assim, eu acho que é uma vontade natural de trocar, né? De trocar experiência. E a comunidade é uma forma de você fazer isso, assim. Então, por exemplo, eu entrei na comunidade da Jana, de design, a Jana, inclusive, que esteve aqui, né? Sim. Porque a gente fazia meetup, então no meetup você acaba conhecendo pessoas. O que você está fazendo? Como é que é? Qual que é o seu desafio? Nossa, é isso mesmo, eu passo. Como é que você está fazendo aí? Como que eu estou fazendo aqui? Então, acho que é uma necessidade que veio naturalmente, assim, de poder entender o que o mercado estava fazendo, mas da visão do profissional, assim, de mim, assim, sabe? Quais as pessoas estão fazendo o que eu faço e quais os desafios dela e como eu posso aprender com elas e elas podem, sei lá, aprender alguma coisa de mim. Ou seja, foi muito mais um movimento de você se aproveitar do ecossistema no começo para aprender. Sim. E depois aquilo virou a seu favor no sentido de você participava tanto que você acabou virando... Sim, legal, isso é Até mesmo escrever. Acho que quando você escreve alguma coisa no LinkedIn, por exemplo, a gente estava falando, você aprende, porque a pessoa às vezes vai lá e comenta uma coisa que você nem tinha pensado. Mas eu não concordo com isso por causa disso, disso, disso. Então, eu tive muitas trocas assim, sabe? Tá. Eu acho engraçado porque deveria ser natural do profissional da nossa área, principalmente da sua área, ter esse ímpeto que você tem. E não é tão natural assim. Porque, cara, se você está falando de cliente, deixa eu aprender com os outros, deixa eu ver o que estão sendo feito, deixa eu escutar o cliente, deixa eu escrever para escutar o que os outros têm para falar para mim. Então, acho que é quase que não sei, o seu perfil que encaixa muito bem, de fato, para esse mercado que você navegou bem. Legal, legal. E em relação à sua carreira mesmo, você no começo era redatora, designer, muito mais técnica, e depois foi assumindo outras posições. Como é que foi essa transição, não digo nem de empresa em si, mas de tarefas, assim? Foi tranquilo, não foi? Liderar pessoas? Depois, né? Nunca né? Sempre é um desafio. Eu tive várias experiências, foi legal porque eu também diversifiquei essas experiências. Então, quando eu entrei na Olus, eu entrei como especialista, ou seja, a pessoa que mais sabe sobre o que eu fazia era eu mesma, assim. Então, eu entrei como especialista, então todo mundo olhava para mim nesse papel. E aí, meio que foi natural, que aí eu não estou dizendo que nem é certo ou errado, porque isso pode dar muito errado, foi natural eu virar uma liderança ali, porque assim que eu eu precisei de mais pessoas para me ajudar, eu fui contratando. E todo mundo falava, não, contrata você, porque você é especialista. Então, eu meio que formei a minha equipe, né? Então, nessa primeira posição de liderança, eu formei a minha equipe. Então, é uma experiência diferente. Você formar a sua equipe é muito legal, porque você vai chamar as pessoas que você já conhece, que você sabe e tudo mais. E também tem E aí eu era técnica, imagina, eu era técnica e a líder. Então, praticamente reinava naquela equipe, né? Não que um líder tem que reinar, mas você entendeu esse você era contexto. Era técnica como quanto de liderança, gerente. Exato. Depois, eu fui para uma área ali que eu não era a primeira, eu não formei a equipe, ou seja, era uma liderança que eu entrei, a equipe já estava formada e eu não era técnica. Então, é totalmente diferente. Eu não sabia nada o que o pessoal fazia tecnicamente, assim. Então, teve essas várias nuances ali que eu fui aprendendo, fui tateando. E liderança, eu acho que independente da área, é sempre um desafio para todo mundo. Essa questão de líder nato, eu realmente não acredito. Eu acho que existem pessoas que têm mais facilidade, mas você tem que estudar, você tem que fazer terapia, você tem que se conhecer, para você também, né, conseguir ser um bom líder, assim, pro outro, né? Sou suspeito porque eu acredito demais em autoconhecimento, assim. Eu acho que a hora que a gente porque assim, acho que cada um tem uma personalidade. O dia que você conhece a sua personalidade, você para de fazer coisas que você vai dar errado. Então, sei lá, às vezes eu vejo a Yasmin lidando com todo mundo, sendo super brincalhona e dando certo ali. Ela brinca, o pessoal relaxa e vai entregando o que ela precisa. E aí não é o meu perfil. Mas eu vou tentar usar esse artifício que ela usou na minha líder. E vai tudo errado. Vai ser uma porcaria. O cara não vai entender direito, porque não faz sentido com o que eu sou. Então, acho que se conhecer
como você falou, é a principal... É muito. É a principal Sem coisa. contar coisas no dia a dia que acontecem. Você fala, nossa, por que eu senti isso, né? Meu liderado fez isso, por que eu senti isso? É culpa dele? Não é culpa dele, é sua. Você tem que se conhecer. Porque é um misto de sentimentos ali, né? E tudo é bem desafiador. Legal. Agora, um outro ponto que você tocou aqui no começo, se eu falar besteira, você me corrige, tá? Você cuidava muito mais de uma vertical. Então, assim, a pessoa veio de algum lugar que não sei de onde ela veio, ela entrou na URA, no robô, em qualquer coisa, saiu do robô, ela vai para um lugar que eu também não sei para onde ela vai. Então, você cuidava e era técnica nessa vertical. Exato. E aí, em um momento da sua carreira, você fala assim, cara, legal isso, sou muito bom nisso, mas eu queria olhar a jornada, eu queria lá o horizontal da pessoa, de ponta a ponta, né? Como é que... Porque não é o suficiente, se você pensar em experiência... Uma pontinha não é o suficiente. Experiência, por isso que é tão complexo, né? Porque é tudo, né? E aí, como é que foi também uma mudança aqui? O que você achou? O que você conseguiu trazer da vertical para olhar para o todo? O que você aproveitou do seu background ali? É assim, quando você está numa vertical, no caso, cuidando de um canal... O que eu trouxe foi uma base. Eu acho que para você trabalhar com sexo, você tem que ter uma base muito forte, que é um olhar muito refinado para o outro, assim. E isso, independente do que você for fazer, sempre vai dar certo se você tiver a base. É como se fosse uma base, uma estrutura. Então, eu trouxe isso, assim. Então, poxa vida, eu garanto a experiência do cliente nessa vertical aqui. Você só dá um zoom out. Entendeu? Você dá um zoom out. Não é fácil, assim, né? Mas a ideia é essa, tá? Então, você começa agora a olhar todas as outros canais e vamos garantir que esses canais também tenham a mesma experiência, que tenham uma boa experiência. Agora, você olha tudo. Isso faz sentido? Tudo isso daqui, aqui? Não. Então, muda isso. Então, faz isso. Então, acho que foi natural. Não foi fácil, mas foi natural. Tá, ou seja... Se a analogia vai sair boa ou não, porque eu acabei de pensar nela. Se eu sou muito bom fazendo academia, faço todo dia e tal, e depois eu quero migrar pro CrossFit. Puta, eu já tenho a resiliência, eu já vou no treino, eu já sei que dói, eu já sei levantar peso, eu já tenho o músculo meio definido. Eu vou ter uma variação ali, mas a base toda para fazer aquilo bem eu já tenho. Legal. Bacana esse ponto de vista. E agora falando um pouquinho de Johnny Days, né? Para quem não conhece, o que vocês fazem, como é que funciona a empresa, qual que é o objetivo? A Johnny, ela surgiu, tem 5 anos de empresa. Tá. Ela é uma empresa bem jovem, assim. E ela surgiu de uma necessidade que a gente tinha, eu digo a gente porque eu tô lá há pouco tempo, mas estou falando como Johnny Days, de trazer uma sonoridade melhor para as interfaces de voz, né? A gente... Há 10 anos, quando o Felipe, que é o fundador, junto com a Natália, trabalhavam dentro de empresa, eles viram que isso era uma deficiência que tinha, porque as interfaces eram gravadas em estúdios que eram feitos para música. E é diferente o microfone, é diferente a demanda, né? Então, você tem que... Hoje, por exemplo, a gente conseguiu automatizar a edição de áudio, colocar inteligência artificial mesmo para editar. Hoje, a gente não edita áudio. Então, você vai lá, grava... Aí, daqui 5 minutos, tá tudo editado. Se você quiser levar os áudios, pode levar, sabe? Legal. E isso é uma coisa que é uma necessidade corporativa, não é necessidade de música, de um estúdio de música, por exemplo. Então, a gente trouxe essa visão do que a gente via, né? O Felipe é músico, e aí ele falou, bom, agora eu vou criar, então, um estúdio de áudio para interface de voz. E aí, eles criaram. Aí, a partir disso, ao longo do tempo, foram criando... outros serviços, outras verticais, porque os clientes pediam assim, mas você também não faz vídeo, mas você também não grava podcast, mas você também... né? Os clientes vão... E aí você fala, por que não? Vamos lá, vamos tentar, vamos investir. Porque também investir em vídeo era bom pra gente internamente, para fazer os nossos conteúdos, para fazer as nossas coisas. A gente ajudou bastante, inclusive a comunidade, a fazer coisas assim. Então, hoje com as inteligências artificiais generativas, inclusive, que estão vindo aí, a gente chegou no momento de, então, como que a gente vai renovar todo esse catálogo de serviços que a gente tem e colocar a inteligência artificial, porque a gente precisa colocar. Porque tudo que está sendo gerado conversa muito com o que a gente já faz para o mercado, né? Mas não com inteligência. Então...
a gente está se posicionando como um estúdio de machine learning mesmo, mas no sentido de conseguir. Porque, por exemplo, quando a gente vai falar de ChatGPT, você tem que imputar ele muito bem para ele te dar o que você precisa, né? Então, a gente está se especializando em inputs mesmo de inteligência artificial. Só 2 coisas para todo mundo, acho que fica claro, né? A primeira cara, apesar de parecer uma besteira, quando você fala, nossa, por que ela vai gravar 3 vezes a mesma frase com tonalidade diferente? Que bobagem. Não, cara, faz uma diferença absurda para o usuário no final. Ele fica muito mais colaborativo, muito mais... isso com certeza, assim, eu não tenho dúvida. Não, e inclusive em resultado. Tem exemplos, assim, de entonações que você pode perguntar e afirmar numa mesma... E quando a gente fala de reconhecimento de voz, a gente sabe que a gente tem que ser muito claro na hora de passar o turno de fala para você, né? Então, eu tô falando, eu tenho que ser muito claro na hora que falar, agora é você, né? Isso você consegue com entonação. Perfeito, pro cara saber a hora que ele tem que falar, nem antes nem depois. Porque a gente sabe que se o usuário fala antes ou depois, não vai rolar, né? E o segundo ponto que você falou que me chamou a atenção, que a gente até conversado um pouco lá embaixo, a generativa veio, ela é fantástica, todo mundo quer usar, muita gente não sabe muito como, mas já quer usar, mas existe uma incerteza muito grande, não que eu acho que ela vai ser adotada de uma maneira ou de outra, mas eu acho que como você começar a usar agora ela, em que momento fazer cada mudança, eu acho que esse é o grande desafio, né? Esse é o grande desafio, a gente sentar e falar, tá, como que a gente vai fazer agora, né? A gente vai substituir humanos aqui? Não. Se a gente fizer, o que vai gerar isso? Acho que é um momento de muita também responsabilidade social. Acho que a gente, tem coisas que a gente não tem que ir contra, não consegue ir contra, né? Porque são grandes corporações fazendo. Você não consegue falar, não vou usar o ChatGPT, não quero isso. Vou boicotá-lo. Não vou usar. Mas eu acho que tá nas nossas mãos também pensar um pouquinho em responsabilidade social e como isso vai ser trabalhado no dia a dia. Então, e adotado, assim. Acho que é um grande desafio, porque é tudo novo, né? Novo para todo mundo. Não tem ninguém que já fez e fala, faz desse jeito e tal. E eu acho que o primeiro ponto que você comentou também, na parte de prompting, é a mesma coisa se perguntar assim, Matheus, você sabe andar de skate? Perguntar para mim e para Raíssa Leal, lá, a fadinha. Eu vou responder, sei. Eu sei andar numa reta, coloco o pé em cima e ando. Mas ela sabe num outro nível. Então, fazer o prompt, eu acho que é a mesma coisa. Todo mundo sabe fazer um prompt. A diferença é o que eu vou conseguir com o prompt que eu fizer. Exato. E o que você, que é uma especialista nisso, vai conseguir com o seu prompt. O resultado que você vai ter é completamente diferente. Exatamente. Mas ambos, os dois sabem fazer prompt. Sim. Mas eu acho que essa é a grande questão, né? Existe já uma ciência de como dar esse comando de maneira correta para a inteligência artificial poder te dar o melhor output possível. Não sei se uma ciência certa, assim, porque é isso, a gente vai... Existe, acho que muito teste, o que a gente faz é testar muito, principalmente em clonagem, assim, porque às vezes não fica bom, vamos testar de outro jeito, então vamos filmar desse jeito, pra ver, e aí é muito erro e acerto, assim, sabe? E nesse momento, acho que todo mundo está na mesma fase, sabe? De testar muito e ver o que vai sair. Legal. É isso. É muito bacana ver alguém que está vivendo isso, que conhece muito, ainda falando, cara, tô testando. Não tenho esse... E olhando um pouco agora... para esse cenário todo que está vindo de melhoria de tecnologia e tudo isso, e olhando para o cenário que você cuida como estrategista ali de CX, o que você vê que mesmo com tudo de tecnologia, ainda a gente no geral, fala assim, as empresas no geral estão pecando? Ainda bem que essa pergunta é boa para você falar, o que você acha? Porque, sim, enfim, claro. A minha experiência, acho Sua que percepção isso de depende mercado. muito da área, enfim, de tudo que a gente está falando. Mas eu, assim, ainda acho que a gente está patinando muito em dados, assim. Muito. E eu acho que as empresas estão querendo ter dados, e agora a gente tem bastante dados, só que o dado não conta uma história. Eu não vejo o dado contar uma história. Não vejo ele ter uma narrativa, entendeu? No sentido de entendimento, de entender o que está acontecendo. Muitas vezes ele não conta uma história e ele não resolve alguma coisa. Eu vou dar alguns exemplos. Por favor. Você ficou meio assim. Mas, por exemplo, eu posso dar exemplo, por exemplo, de coisas que
de resolução, por exemplo. Eu trabalhei muito com ativo, né? Tá. E aí, no ativo, a gente tem aquela coisa de a gente ligar para as pessoas que não são as pessoas, né? E eu vejo que ainda tem muito o fato de que a gente não cruza dados para, de fato, falar, não, o Matheus não é o Matheus, vou parar de ligar para o Matheus, né? A gente não faz isso. E assim, como a gente está falando de refinamento de dado, isso é o básico, né? Eu consegui saber que o Matheus, depois de todas as experiências que ele teve na minha empresa, ele está falando a verdade ou ele não está falando a verdade. E eu continuo ligando 20, 40, 50 vezes para o Matheus. Pior é que você gasta dinheiro e o Matheus Sim, enche o saco. Aí o Matheus vai no Twitter, se ele for famoso, ele fala, olha, não sou eu. Aí, tá, tira, então, vamos limpar esse telefone, né? Então, são coisas básicas. Uma outra coisa, por exemplo, vamos falar de URA. Hoje, a URA é um canal complementar. Então, por exemplo, eu sou do perfil que eu resolvo tudo pelo aplicativo. Tá. E se eu tiver que ligar, eu vou ligar na URA, mas porque o aplicativo não resolveu. Só que hoje a URA não consegue identificar, por exemplo, que eu já acessei o aplicativo. E que aquilo ali é um recontato em outro canal. Que você tentou fazer uma segunda via de boleto, por exemplo, e não conseguiu. Tá. Entende? Então, eu não consigo montar essa história, essa jornada. Eu não consigo montar. É muito difícil para as empresas fazerem isso. Então, quando eu falo de contar a história, é basicamente o que esse dado está me contando? Que essa pessoa veio de cá, mas por que ela veio de cá? Né? Por que ela está rechamando aqui? Por que como que ela está quase cancelando o produto, né, ou o serviço? Por quê? Qual que é a história? Qual que é o caminho dela? Acho que dá para você fazer isso muito micro, talvez se você pegar ali uma CPF do Matheus, aí você vai investigando. Mas você não consegue fazer isso no macro, assim, olhar tudo e falar, olha, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui. Acho que as empresas ainda estão tentando estruturar isso. E aí a gente acaba tendo um gap mesmo de omnichannel, o grande omnichannel que a gente vem falando há anos, sei lá. Ele ainda não se concretiza, de fato. Pelo menos eu nunca fiquei muito satisfeita vendo alguma coisa, assim, sabe? Legal. O que eu vejo também com as empresas que a gente lida é um pouco disso. As empresas hoje têm um data lake. Esse data lake acontece. Os dados são registrados lá todos, mas de fato não se consegue ainda extrair a história do dado como você está contando. Eu vejo bastante isso acontecer mesmo. Realmente você tem um E é um desafio, e assim, eu não sei nem se a gente poderia falar de gap, mas é um desafio, porque as empresas estão correndo atrás para ter isso, né? Mas não estamos... A gente não está conseguindo. E aí, voltando com a IA, eu acho que ela pode ser uma arma poderosa para começar a extrair informação, extrair história desses dados, que nem você falou. Vamos ver os próximos anos se a gente resolve isso. É legal, porque quando eu vim de um outro segmento totalmente diferente, quando eu comecei a trabalhar nessa área, em 2012, o hype era omnichannel. Todo mundo, eu quero omnichannel. Eu não sei o que é omnichannel. Não, e algumas pessoas falando que faziam omnichannel, né? É que eu sou muito cética, assim. Igual eu te falei, para as coisas que eu estudo e falo, isso é omnichannel, ok. E aí, quando alguém me fala, tô fazendo omnichannel, peraí, deixa eu ver. Não, deixa eu ver se é realmente, tá completo mesmo. Vamos ver. Mas talvez seja só uma expectativa também. Não, acho... Yasmin, pra mim, total, isso vai acontecer uma época, a uma hora. Eu acho que demorou muito pra acontecer. Eu também tenho fico espantado. Grandes empresas com vontade de fazer e mesmo assim não é tão fácil disso acontecer. Tem razão. E hoje na Jones, qual que é o seu principal... Não vou dizer desafio, mas é o seu mandato ali dentro. O que você está ali para executar? Qual parte do todo? Tá. Eu, basicamente, cuido dos clientes que já estão dentro da Johnny, assim. Então, quando a gente pensa em experiência, eu estou ali fazendo operação, então, todas as entregas que a gente faz. E tendo esse networking, conversando com o cliente, ver o que pode melhorar de processo, conversando sobre feedbacks, enfim. Então, eu faço todo esse trabalho lá. E também venho com esse olhar de experiência para o que a gente acabou de falar, que é como que a Johnny vai reformular
todos os produtos e serviços dela, considerando a IA generativa e considerando essa visão de experiência, tá? O que o B2B quer? O que ele precisa? Faz sentido a gente oferecer isso ou não faz? Então, eu venho muito com essa pegada de olhar de produto e de operação mesmo, para que tudo funcione. Tá, então, só na minha percepção, é um produto que você está desenvolvendo, é a parte do Customer Success, né? Que é atender o cliente, Sim. garantir que ele tá funcionando bem, e o pedaço de especialista mesmo de operações ali, que você manda bem no UI, sabe fazer essa parte toda de prompt, então como fazer essas entregas. Basicamente é uma boa parte da empresa. A empresa é pequena, né? A gente tem 12 pessoas atualmente. Tá então, um tamanho, assim, bacana. Tirando as pessoas que trabalham freelas e tudo mais. Sim. E essa, vamos falar um pouco da sua experiência em Vui, que eu acho que é super rico também, vale a pena a gente detalhar um pouco mais. O que era a área de Vui lá no começo? Como você entende ela hoje? Conta um pouquinho dessa parte. Vui é minha grande paixão, né? Assim, na área, assim, eu comecei com URA, então, e URA DTMF. Então, hoje, se eu vou pensar uma URA DTMF, ela não é conversacional, ela é uma navegação, né? Eu vejo muito como mais navegação, mas naquela época era o que a gente tinha e tudo mais. E eu trabalhava numa bolha, eu não sabia que outras pessoas faziam isso. Enfim, acho que a Jana já contou a história dela também. E aí depois, quando eu entrei na Nuance, eu descobri que a Nuance era muito forte em reconhecimento de voz, pelo menos nos Estados Unidos. Não, a referência no mundo, eu acho. No mundo, né? E lá, que todos os conceitos de VOI que eu tinha aprendido com o James de Angola, era lá, ele tinha aprendido lá, porque o James trabalhou na Nuance. Ele bebeu da mesma fonte, né? Inclusive, quando ele escreveu o livro dele, ele estava trabalhando lá com outros dois que também trabalhavam na Nuance. Então, eu acho assim, que é um mercado bastante promissor. Eu senti que... Eu fico vendo assim, né? O Brasil, quando a gente fala de Brasil, você sabe que o Brasil é o terceiro, se eu não me engano, o terceiro país que mais usa o WhatsApp no mundo. Imagino. Terceiro país. E quando a gente fala isso, a gente pensa, nossa, o brasileiro adora escrever mensagem, né? Sim, adora, porque escreve muito texto, né? Mas você sabe que o Brasil está em primeiro lugar dos países que mandam áudio? Posso imaginar. Então, ela é o terceiro. É o terceiro que mais usa o WhatsApp e o primeiro que manda áudio. Isso diz muito sobre o nosso país, sobre o áudio, sobre a conversa. Então, acho que o VUI só tende a crescer no país, assim. Principalmente quando a gente fala, e aí vem as facilidades, quando a gente fala de interface de voz, não só de URA, quando a gente fala de reconhecimento, mas de devices mesmo, de Alexa e tudo mais. E como você vai pensar que a gente também é um país que está envelhecendo, né, expectativa de vida alta, a gente pode pensar que VUI ainda me parece ser o grande futuro, assim, interfaces que as pessoas podem conversar e falar, né, se expressar através da fala. Porque, só para deixar claro algumas coisas que você falou, primeiro que o Voice User Interface, né, que é o VUI, para mim, quando eu comecei a trabalhar, eu entendia que era só pro telefone. E não é uma coisa... É a voz. É voz. É a voz como um todo. Seja na Alexa, seja no WhatsApp. Totem. A gente já fez projeto de que a pessoa conversava, né, com Totem. Então, isso é importante deixar claro. Então, você talvez vai migrar o device que a pessoa usava, que era o telefone, e vai migrar para outros, mas ainda tem uma carreira relógio, telefone... promissora pro VUI. Sim, com perfeito. E também deixar claro, você falou do James de Angola, muita gente não deve conhecer ele, só para contar um pouquinho da história e por que ele é tão importante. Sim, enfim, o James eu não sei nem como eu poderia descrever ele, mas o James é um especialista em VUI, assim, linguista. Ele é um americano, né? Americano. E ele foi o mentor de algumas pessoas aqui no Brasil quando ele foi contratado que era LM, né? Agora é Mutante. Para fazer URA também. Ele colocou no ar algumas URAs importantes e que inclusive viraram aí
uma cultura nacional, que é a URA da NET, por exemplo, da Sky. E aí a gente aprendeu com ele, assim, ele escreveu livros sobre VUI, acho que o primeiro livro sobre VUI do mundo, assim, acho que é Foi dele ele mesmo. Dele e essas outras duas pessoas. E ele, assim, ele deixou um legado aqui pra gente, as pessoas que trabalharam com ele. Logo depois que ele saiu daqui, ele foi pro Google, né? Então, tá trabalhando no Google. Só que ele é um pouquinho low profile, então a gente não sabe exatamente onde ele tá agora, assim. Ele escreveu o livro, depois ele deu uma sumida como e aí figura ele pública. voltou, né? Ele saiu do Brasil, voltou porque ele foi trabalhar no Google, e aí ele não posta muito, Deu nem nada. Tá. Mas, tipo, ele bebeu na Nuance, eu acho que era esse o Ele bebeu ponto. na Nuance, ele trabalhou na Nuance, aí foi pra LM, depois pro Google. E quando você veio da escola, porque assim, vamos lá, então ele veio da Nuance e foi pra LM, você estava na LM e aprendeu muita coisa com ele. Quando você vai pra Nuance, tem muita diferença do que você aprende, é o mais do... Não, a Nuance foi reforço do que eu tinha aprendido e muito essa visão de, nossa, já tinha isso, já estavam falando sobre isso. E na Nuance aprendi também muito sobre reconhecimento de voz, que antes era DTMF. Então, foi essa parte do... Biometria de voz e tudo mais. Então, eu reforcei o que eu tinha aprendido, assim, né? Teve um período de reforço. E dessa época dourada do VUI, teve muita mudança de lá pra cá? Ou... Olha, se a gente for pensar em mudança... vamos pensar. Eu acho que nos processos não. Isso é uma grande frustração. Assim, acho que nos processos não mudou muito. Pelo que eu vejo as pessoas falarem, que eu conheço do mercado. Quando a gente fala de skills... mudou, porque esse pessoal de VUI foi muito foi para chatbot também, então acabou que a gente criou, como eu falei, eu consigo conversar com o usuário, seja por texto ou seja por voz. Então criou-se essa camada acima, que é o design conversacional, que aí você pode, né, dividir. Lá na empresa a gente chama de LUI. Que é o Language User, não só a gente, não, que aí mas você faz texto e voz. Como linguagem como um todo. Exato. Perfeito, tá. E eu falo conversa, mas é isso, basicamente. Porque tem uma diferença entre navegar e conversar. Tem uma diferença aí, então é importante. Então, acho que o processo não mudou muito, mudou os skills das pessoas, entrou mais gente fazendo, muita gente. O mercado deu um boom. Você falou, quando você conhecia não tinha ninguém, que tinha pouca gente mesmo. Não sei, assim, às vezes eu só tava alienada mesmo, mas assim, eu agora, não sei também porque eu vivo numa bolha no LinkedIn, né, porque aí eu só vejo notícias do pessoal que trabalha nessa área, assim, então cresceu bastante. E agora, com a IA generativa, vai dar outra guinada, assim, eu acho que o que eu vejo um pouco é que a gente agora vai ter que mudar um pouco talvez a gente vá para engenharia de prompt, é um caminho, né? Como que a gente vai se adaptar a isso também. Mas é uma mudança que está sendo recente, assim, não dá para saber. Não fala muito. Eu ia te perguntar sobre isso, assim, e aí, total opinião, tá? Eu sei que está muito novo para a gente poder ter a resposta, mas vamos lá. Minha dúvida sobre IA generativa. Quando eu tenho uma conversa, uma conversa receptiva, eu tenho um momento inicial que eu preciso descobrir o que o cliente quer. Então, vejo a inteligência artificial ali um pouco mais fácil de entender. Cara, ele vai falar uma frase completa, a inteligência vai pensar em tudo que ela pode ter de resposta, falando, isso aqui é esse assunto. Legal. E vai cortar um caminho... Absurdo. Vai achatar a URA, beleza, tranquilo. Do que eu descobri que a pessoa quer, eu preciso construir uma interface ali com todas as regras de negócio. Então, sei lá, e a regra vem da empresa, não vem muito do nada, né? Então, assim, como é que eu vou pegar uma IA para tratar os problemas? Então, sei lá, vamos tentar um negócio besta aqui. Segunda vez de conta. Então tá bom, você quer segunda vez de conta. Então, me passa o seu número de instalação. Todas essas regras que eu tenho que perguntar, se o número tiver mais de 3 contas atrasadas, não tiver, são regras prontas da empresa. Hoje as interfaces, elas são construídas, né? Você vai criando os quadradinhos e vai construindo. Você acha que
E aí um achismo, tá? Não precisa ter segurança. Mas a IA, ela vem para substituir tudo isso de uma vez? Ou você acha que ela vai ser meio híbrida? O que você... Eu acho que ela vai ser híbrida. Acho que sempre vai ter que ter uma pessoa ali, porque, como eu falei, você tem que imputar a IA, né? Tá. Você precisa de alguém para imputar. Agora, eu não sei se vai ser um VUI. A questão é essa. Tá. Né? Ou vai ser o VUI do futuro, talvez. Vai ser o VUI do futuro, exatamente. Vai ter um outro nome, né? Exatamente. Mas alguém ali para imputar vai ter que ter, né? Tá. E olhar e testar, enfim. Teste, eu acho que vai ter muito, né? Porque também ela muda, né, de acordo com o que você vai interagindo e tudo mais. Então, pode ser o VUI do futuro, mas eu acho que vai ser híbrido. Sempre vai precisar de alguém ali imputando alguma coisa. Eu tendo... Como é que eu olho para as coisas, né? De um jeito mais macro, tá? Menos técnico. A gente olha lá na Revolução... Eu sempre olho para a Revolução Industrial. Cara, todo mundo fazia tudo na mão. De repente, algum maluco inventou uma máquina. E a máquina, ela não substitui o humano. Ela começou a deixar o trabalho do humano mais fácil. E isso vem vindo desde então. Sim. Então, por exemplo, antigamente tinha 100 colhedores de cana, com uma machadinha lá, com facão, e agora tem 3 caras, um que pilota a máquina, outros 2 que são mecânicos. E o outro que programa a máquina para ela poder andar e tudo. Então, reduz o número de pessoas, mas trabalhos mais especializados. Eu acho que é um pouco... A parte operacional mesmo, ela vai morrendo cada vez mais. Isso acho que é inevitável. E o que é bom, né? Sei lá, para mim operacional... Há controvérsia, né? Como é que eu vou contar como é que eu vejo, tá? Aí você me fala o que você acha disso. Imagina o seguinte, imagina que eu tenho um serviço que custa R$100 por mês, de TV a cabo, tá? De repente alguém vem e consegue fazer esse mesmo serviço por 20. Porque ele reduziu o custo, então ele vai ser super competitivo e faz por 20. Todo mundo que pagava 100 vai começar a pagar 20. Então vai sobrar 80 no bolso de cada pessoa. Essas pessoas ficaram mais ricas R$80. Elas podem fazer algumas coisas com esse dinheiro. Ou ela pode tacar fogo nesse dinheiro, e quando ela reduz, que é absurdo, né? Jogar, mas vai reduzir a quantidade de dinheiro que tem na economia, as coisas vão valer... elas vão valer menos em relação ao dinheiro que existe, então ela vai ficar mais... o dinheiro da pessoa vai valer mais em relação àquilo. Porque quando eu reduzo a oferta de alguma coisa, então reduzir a quantidade de dinheiro, o dinheiro que está na sua mão ele vale um pouquinho mais. Mas isso ninguém vai fazer, tranquilo. Ou a pessoa pode gastar em outras coisas, então ela vai começar a comprar um serviço, um personal trainer, um personal shopper, sei lá o que ela vai comprar da vida dela. Então ela começa a demandar outras coisas, e eu vou demandar emprego em outro lugar. Ou eu posso poupar. E quando eu poupo, eu aumento a oferta de dinheiro para quem quer empreender. Isso reduz o custo de dinheiro, porque tem mais oferta de dinheiro. E mais empreendedores vão poder fazer coisas e empregar pessoas. Entendeu o jeito? Entendi. Eu gosto da sua visão, bem otimista em relação ao futuro. Tá. Eu só quero que as empresas cobrem menos. Porque a grande questão hoje das empresas que já estão consolidadas, elas reduzem muito o custo operacional e não muda o valor final. Né? Ou não muda tanto. Mas se ela não mudar, vem alguém e plau na cabeça dela. Muda, né? Não, e vai na cabeça dela. A não ser em mercados regulados. Aí é outro problema. Não é um problema do mercado. Eu acho que o mercado funciona bem. Agora, quando você regula muito e fala, olha, só essas 2 empresas podem fazer isso, tipo telefonia, para que eu vou diminuir meu custo? Não preciso. Eu e a Vivo, a Clara e a TIM, ó, gente, segura todo mundo aqui e tudo bem. Então, eu acho que tem um pouco desse... Então, eu acho que depende muito do que vai acontecer, quem que vai ditar isso, né? No final. Entendi, legal. Mas gostei da sua visão. E você também tem um podcast de VUI, né? Não sei se tem. Como é que foi a experiência? Você curtiu? Curti. Foi muito bom. Eu fiz um podcast que era o VUIcast, que chamava. Chamava como? VUIcast. VUIcast, perfeito. Ele lembro. Sim. Ainda tá no Spotify. Não ouçam, porque é bem antigo. Ouçam sim. A gente tem vergonha do que a gente faz anterior, mas é bom. Exato, horrível. Mas a ideia era eu chamar as pessoas que trabalhavam com o VUI para conversar. E aí, isso foi um pouquinho antes da pandemia. Aí veio a pandemia, eu não quis mais tocar e eu passei para a comunidade de VUI. Eles fizeram alguns episódios, mas aí pararam também. Então, ele ficou meio paradinho lá. Falando em comunidade, vou aproveitar o gancho. Você participa de algumas comunidades. Participava. Tanto de bot quanto de VUI.
Quais que eram as comunidades? Não, eu participava. Eu fui chapter leader, né, da Vui Design, Tá, BR. que é essa que você passou o Vuicast. Que era que eu passei, exato. E só essa mesmo, é porque a Bots Brasil tipo, na verdade, eu tô ajudando agora no comitê pra gente fazer o prêmio de melhor chatbot de 2023. Maravilhoso, adoro. Eu não sabia que eles tinham o prêmio. Aí, esse ano, meu amigo Caio Calado, ele falou, você não quer participar, vai ser legal e tal. E aí, eu entrei no comitê. Legal. De novo, né? Isso vem falando muito daquela coisa de você querer trocar, conhecer pessoas. E eu acho que isso fez também... foi muito bom pra sua... Sei lá, minha percepção de fora, tá? Não sei se foi, tô julgando aqui. Mesmo sem perceber, isso foi bom. Tanto que você aprendeu muito com essa galera e tanto que você ficou... Né, você acabou virando uma referência nesse segmento. Eu conversei com algumas pessoas que fizeram isso na carreira delas e como criar essa opcionalidade é bacana pra pessoa, mesmo sem ela perceber muito que ela tá fazendo aquilo, mas muito legal de ver. E tem uma... Não sei se eu posso contar isso, minha esposa é muito besta. Quando eu tava no começo do podcast, eu fui convidando algumas pessoas pra entrevistar e uma das pessoas que eu conversei foi o Caio. O Calado? Daí eu convidei ele não podia na época, não sei o que aconteceu, enfim, não importa. E daí minha esposa estava passando perto, eu comentei com ela, tô conversando com um cara, Caio Calado, pra falar comigo e tal. Ela falou, não vai ser uma boa entrevista, né? Porque ele é calado. Pé de idiota, na hora nem... Eu nem sei que você falou dele. Do Caio. Mas nada a ver, só por causa do sobrenome. Não, o Caio conversa super bem. Não, sim, eu tô... Chame ele. Eu vou chamar de novo, Boa. E, puta, muito bom, Yasmin. E aí, de futuro agora? Eu sei que, você tá na Jones, você tem todo esse cenário de IA, o que vai ser, o que eu posso prestar? Em uma empresa pequena, a gente sempre fica, será que faz sentido esse produto para oferecer também? Será que tem aquilo? Então, já vive muita incerteza. Mas o que você pensa daqui para frente? Você já fez uma mudança de profissional numa empresa para ser empreendedor ali? O que você vê daqui para frente que você já imagina em fazer? Você fala eu pessoalmente? Pode ser você pessoalmente ou na carreira, enfim. O que você tem de sonho aqui para frente? De sonho? Assim, eu tenho muita vontade de entregar alguma coisa que dê um resultado muito cultural para as pessoas. E aí eu vou falar do que a gente está falando da Aura, né? Boa, vai lá. Vou falar. Vai. Essa é a minha missão. Essa é a minha missão para o final da vida. Se elas acabarem. Eu estava falando com o Matheus que agora tem, né, essa questão, as URAs vão acabar, e a gente vê realmente pelos dados que as pessoas estão ligando cada vez menos, né, para os atendimentos eletrônicos, né. Então, eu não acho que a URA vai acabar, eu acho que ela vai ter uma mudança, uma reformulação, talvez fique mais simples, talvez você entre só num menuzinho ali e vá para um humano, como já acontece em algumas empresas. Mas a URA, ela nunca teve o seu momento de auge de o melhor canal de atendimento, né? Os brasileiros e brasileiras são traumatizados com a URA e a gente sabe os motivos disso, enfim, são vários. E eu e o Fê, a gente sempre fala, o Fê da Johnny Days, a gente sempre fala, cara, a gente queria, antes de acabar, pelo menos fazer URAs muito legais, pelo menos para elas terem um fim digno, de que, cara, pelo menos elas são canais que, hoje tá todo mundo falando de app, mas quando seu app tá dando problema, o cara liga pra URA, o usuário liga pra URA, na URA que ele vai resolver o problema dele. E tem uma galera trabalhando pesado em URA para deixar melhor, enfim, para funcionar aquilo tudo, é uma super estrutura, você sabe, você trabalha com isso. Mas eu acho que ela nunca teve uma homenagem. Eu queria fazer uma homenagem, mas para isso a gente precisa que as URAs melhorem, com certeza. A gente tem essa missão aí. Então, se o navio estiver afundando, tem que ser de fraque, bonita. Exatamente, o navio tá... Pelo menos vamos fazer aqui uma festa, uma coisa legal. Entendeu? Você sabe que eu fico imaginando que isso vai acontecer, não que vai acabar, mas eu fico imaginando que ela vai chegar num ponto de auge e as pessoas vão falar assim, nossa, quando eu era nova, eu ligava, era uma desgraça, por que não era assim? Não era, né? Agora que eu quase não uso, não é assim. Acho que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer isso, ser, né? A gente vem... Acho que essa pegada de tecnologia... E que a sonoridade seja boa,
boa, né? Porque ainda tem umas uras muito ruins, assim, de que você não entende, ou que grita, ou que, sabe? E que seja legal. Então vamos falar de... Dá umas dicas, não sei se você pode falar, mas umas dicas assim de coisas básicas que fazem muita diferença, que você faz hoje, que você tem como ideia, que você está fazendo hoje em clientes, que você fala assim, ó, eu fiz isso aqui, foi muito bacana, esse foi o resultado. Você fala de navegação, de navegação, de sonoridade, de tom de voz, de tipo de locutor, qualquer ponto. Tá, assim, basicamente, quando a gente fala de sonoridade, a gente tem que ter uma linearidade dentro da Aura. A mesma voz é o básico que tenha, pra você não ficar mudando de voz. Você fala de tom de voz. De tom de voz e de voz mesmo, né? Não ter vários... Tipo assim, se você tiver vários locutores dentro de uma Aura, que você tenha o contexto de cada um deles e por que eles estão aparecendo ali. Tá bom. O que acontece? Às vezes você grava, vou gravar com o Matheus, mas aí, nossa, aconteceu alguma coisa, eu preciso gravar uma emergência, eu vou gravar com a voz da Yasmin, e a aura fica toda diferente. Então, você tem que ter uma linearidade, é legal que você tenha o mesmo volume, então você consiga converter de uma forma que vai ficar tudo no mesmo volume, que aí cada prompt, porque às vezes tem aura, isso que você ouve, aí no próximo prompt ela dá um grito, que aí você faz assim, tá bom, ok, ou mesmo assim, então... hoje as pessoas usam muito assim, né? Mas eu acho que isso é o básico, assim, e a gente tá colocando agora efeitos sonoros melhor. Tira o teclado, porque o teclado era de uma época que a gente fazia uma analogia ao atendente humano, né? Então, eu tô lá, eu quero que a minha aura seja um operador. Sim. E aí, por isso que a gente usava o somzinho do teclado. Eu acho que agora a gente já tá passando por uma fase que a gente pode falar, não, a gente é um robô, esse é um sistema, tá tudo certo, é um sistema, então a gente pode trazer mais tecnologia para dentro da Aura, efeitos mais tecnológicos, que aí liberam dopamina, é muito mais legal. E quando a gente fala de fluxo, eu acho assim, que tem coisas básicas, tipo, por exemplo, todo o menu que você faz, o menu obviamente não pode ser tão longo, mas sei lá, colocar outros assuntos, porque você nunca vai conseguir saber o que todo mundo entende, qual que é a palavra-chave que a pessoa está procurando dentro do seu fluxo. Então, às vezes você fala a opção que ela quer, mas ela não consegue identificar. Então, e se você não coloca outros assuntos, a pessoa fica perdida e ela vai navegando. Coloca outros assuntos, aí todo mundo vai me matar agora. Coloca outros assuntos e manda para um generalista, né? Porque é o jeito. Sim. Mas aí você vai impactar o call center. Mas aí tem que conversar ali com o pessoal do call center e ver. Mas isso seria o básico, né? A questão é essa. Viu que eu falei, vamos conversar com o pessoal do call center? Porque todo mundo tá vendo URA, call center, tudo separado, né? A gente não vê uma jornada inteira. Então tem algumas coisas básicas, assim. Eu tenho uma dúvida aqui. Quando a gente fala... a gente dá entonações diferentes. Sim. Isso é importante, isso não é volume de voz. Não é uma voz monotônica, uma voz linear. É uma voz que tem oscilação nas entonações que eu quero fazer para perguntar e tudo, mas ela tem o mesmo volume, é isso que você quis dizer, né? Isso. Tá. Volume é volume mesmo da voz. E a segunda coisa, eu concordo muito com isso que você falou. Pô, o robô é uma coisa, aí o humano é outra coisa, e as coisas são completamente separadas. E eu tenho algumas operações com os clientes nossos que a gente não tem nem contato com o humano, porque um poderia aprender com o outro. E tem muito pouco dessa troca. Eu acho que esse é um ponto fundamental que as empresas ainda olham meio fragmentado e que, como você falou, né, é uma jornada só. E ficam brigando entre si, né? Eu vejo muita briga entre call center e URA. Não, tá vindo muito tá vindo muito cliente pra cá, vamos fazer, sabe? Não, mas tem que ir mesmo. Tem essa briga e eles não se juntam pra, pensar no cliente mesmo, assim, né? Entre eles. O que eu penso que daí também você tem um outro problema, porque às vezes a empresa fala, não, tá bom, então eu vou contratar tudo de um fornecedor só. Vou colocar humano, robô, tudo num só. E aí as coisas saem ruins. Ou o que fornece humano quer fornecer mais de um... enfim, é uma briga eterna, não tem uma solução Até hoje estamos nessa briga. Né? Tem uma coisa muito importante também. Boa.
para canal, né? Que você falou de dica. Não mande o cliente para outro canal. É uma coisa que eu sempre falo, assim. A gente fala muito de CX e, tipo, como o cliente, ele pode escolher o canal dele, né? De conversar. Só que a gente não respeita isso no final das contas, porque, sei lá, se liga numa URA hoje, os caras estão te mandando pro app. Uhum. Estão falando, tá vendo que você pode fazer isso pelo app? Lá, 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 lá. Eu sei, mas Eu sei que eu poderia estar, mas eu tô aqui, eu já escolhi, eu já tô aqui, né? Então, eu sei que existem fomentos, tipo, o cara precisa saber que pode fazer isso, mas você pode trabalhar ali uma inteligência de recência, várias coisas, para você não ficar falando isso toda hora. Né? Eu penso nisso. É o que você falou dos dados no começo, né? Pô, se eu tenho dado, eu posso até oferecer para Yasmin que nunca tentou usar o app. Mas se ela já tentou, veio do app, eu não vou falar para ela ir pro app, que ela vai ficar puta comigo, com razão, né? Eu acho que e volta nos dados ali, eu acho que esse é o ponto mágico da coisa. Você vai conseguir usar tudo. A gente já tem tudo meio pronto. Já tem tudo funcionando. Eles só não se conversam. Não se conversam. Boa. Yasmin, pô, foi fantástico. Acabou nossa hora aqui. Muito obrigado. Foi um baita prazer ter você aqui. Adorei o papo. Também gostei muito bom. Bastante. Show. Valeu.